Chegamos à segunda mensagem, a última dessa conferência. Nós tivemos uma boa comunhão na sexta-noite e também no sábado de manhã outra comunhão. E ontem à noite nós tivemos a primeira mensagem e hoje chegamos à última mensagem dessa conferência. Ontem nós tocamos no assunto a respeito da sabedoria de Deus e o poder de Deus. Deus, Ele faz a sua obra através da sua sabedoria e através do seu poder. Por isso Paulo, ele decidiu nada saber, senão Cristo e esse crucificado. Porque a mão natural humana só atrapalha a obra de Deus. A capacidade humana atrapalha a obra de Deus. E também a sabedoria humana, que se reduz a nada, atrapalha a obra de Deus. Por isso, irmãos, Deus quer nos aperfeiçoar cada vez mais, a não dependermos da nossa carne, da capacidade da nossa carne e nem da nossa sabedoria humana. Deus, no seu plano, Ele traçou que Cristo é o poder de Deus e sabedoria de Deus. Então, a melhor definição para que Cristo possa ser a sabedoria de Deus e o poder de Deus em nós para fazer a obra de Deus, está no fato espiritual, em que quando Cristo foi crucificado com Ele o nosso velho homem. Romanos 6,6. Vamos abrir a nossa Bíblia em Romanos 6,6, que diz: sabendo isto, que foi crucificado com Ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. É um grande fato espiritual. Ocorreu nesse universo, na crucificação de Cristo, que o nosso velho homem foi crucificado com Ele ali, na sua morte. Esse é um fato. Mas a experiência demora um pouco para chegar na realidade do fato. Os irmãos entendem o que eu quero dizer. O meu velho homem já foi crucificado com Cristo. Quando Jesus Cristo foi crucificado 2000 anos, e quando eu crio no Senhor Jesus, eu criei que o velho homem foi crucificado com Cristo. Mas durante o dia a dia, muitas vezes, o meu velho homem ainda vive, ainda passa a comandar o meu ser. Então, a vida cristã, quando nós cremos no Senhor Jesus, nós recebemos a salvação do Espírito, passa então a ser uma vida de pouco a pouco, na nossa experiência, tornar realidade esse fato espiritual. Isso vem gradualmente, conforme nós vamos tomando a cruz, andando no mesmo caminho estreito do Senhor, na porta estreita, e nós, na nossa experiência, pouco a pouco, o nosso eu é restringido, o nosso eu é o quê? Levado a uma situação de morte. Assim então Deus pode, através de Cristo, ser a nossa sabedoria e ser o nosso poder para realizar a obra de Deus. Então a melhor definição de Cristo crucificado não é nós lembrarmos somente
lamentarmos a morte de Cristo, né, com tristeza, o sangue derramado por nós, coroas, espinhos, né, ele foi açoitado, ele foi injuriado, ele foi... Ele sofreu todo tipo de afrontas na morte. Irmãos, isso é bom a gente ter essa sensibilidade, mas não se refere principalmente a isso. Se refere, eu vou ler, ontem eu não continuei a ler Gálatas 2, hoje eu vou continuar a ler Gálatas 2 até o final. Gálatas 2, versículo 19. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Quer dizer, o meu velho eu morreu para a lei e para outras coisas, a fim de viver para Deus. Daqui para frente é a essência da realidade da cruz de Cristo. Qual é a essência? Qual é a finalidade da cruz de Cristo? Estou crucificado com Cristo. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Então a realidade da cruz está nessa experiência. O fato já aconteceu, descrito em Romanos 6,6, que o meu velho homem foi crucificado com Cristo. Mas na experiência, eu preciso ter essa experiência de que eu estou crucificado com Cristo. E agora já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Esta é a realidade espiritual, irmãos, que cada um de nós deve buscar gradualmente a tê-la, cada vez mais, essa realidade. E quando o Senhor voltar, nós estaremos maduros, totalmente tomados por essa realidade. Não mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, porque ainda vivo na carne, esse viver que agora tenho na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus, ou algumas traduções podem dizer, vivo pela fé, a fé do Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Então, graças a Deus, irmãos, o Senhor quer que nós cheguemos a esse ponto, para que a sua sabedoria possa atuar intensamente na igreja, e o seu poder, o poder do Espírito, possa atuar intensamente na igreja. Os gregos buscavam sabedoria, e quando Paulo chegou, ele não usou da sabedoria humana, mas as palavras dele, apesar de apresentar-se em fraqueza, temor e grande tremor, mas era uma demonstração do Espírito e de poder. Irmãos, nós queremos viver desse jeito, deixar que Deus, né, tome conta de nós. Não confiemos mais em nós mesmos, não confiemos na nossa carne e nem na nossa sabedoria. Ó Senhor Jesus. E hoje de manhã eu vou entrar com um novo assunto, que está relacionado com o assunto de ontem, mas talvez ninguém tenha falado tão claramente como eu desejo falar esta manhã. O enfoque. É importante você saber qual é o enfoque correto para que determinado plano, determinado projeto possa sair bem. Na obra de Deus, também há um enfoque que pode levar você a dar tudo errado, e há um enfoque que faz você realizar a obra de Deus. É isso que eu quero falar. 1 Coríntios 3,
Versículo 1. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podeis suportá-lo. Nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Esse é o primeiro enfoque. O enfoque de alguém que é carnal. O enfoque de alguém que anda segundo o homem. Enfoque de alguém que ainda está num ambiente de ciúmes e contendas. Versículo 4. Porque quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Quem é Apolo? E quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão, segundo o seu próprio trabalho. Porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Então, se vocês perceberam que os coríntios, que eram crianças na fé, eram carnais, eles agiam segundo o homem, segundo a sabedoria humana, eles tinham um enfoque. Mas o apóstolo Paulo era um homem maduro, experimentado, homem espiritual, ele tinha um outro enfoque. É a mesma coisa, o mesmo objeto. Você pode enfocar de uma maneira A, ou você enfocar da maneira B, certo? Então, tudo depende do enfoque. O enfoque dos coríntios está sobre os homens. Vocês estão percebendo? Eles enfocavam nos homens. E o enfoque dos apóstolos, o enfoque de Paulo, estava na obra de Deus. Espero que Deus revele a você essa grande diferença. A grande diferença. Porque nós, os cristãos, nós somos muito influenciados em viver entre os homens. Nós enfocamos em homens, né? Os americanos adoram heróis. Se não houver herói, esse país não é motivado a prosseguir. Então eles vivem de heróis, de um herói atrás do outro. Mas, irmãos, nós também não somos diferentes. Nós, cristãos, também gostamos de viver de heróis, de estudar a biografia de grandes heróis do passado, não é assim? Quem aqui já leu os heróis da fé de Hebreus 11, né? Então nós somos muito levados a, puxa vida, esse homem, essa pessoa teve uma experiência espetacular com o Senhor. Então o meu enfoque está em homens, no homem A, no homem B, no homem C, no homem D. Quando o seu enfoque está em homens, surgem preferências, surgem comparações. E que nos homens você sempre vai ver algum defeito, alguma fraqueza, e você cai na fé pela fraqueza, pelo defeito desses que você considerava muito. Mas o enfoque de Paulo não estava nos homens. O enfoque de Paulo estava na realização da obra de Deus. Vocês perceberam a diferença?
Nós não devemos estar aqui preocupados, irmão, em exaltar um homem A ou um homem B. Nós devemos aqui juntos nos preocupar em fazer a obra de Deus. Não é? Porque se você tem um enfoque sobre os homens, é natural que haja ciúmes e contendas entre nós. Aí eu não concordo. Eu gosto mais desse. Eu acho que é melhor esse. Aquele ali falou uma palavra maravilhosa. Irmãos, nós não estamos atrás disso. A nossa única preocupação é agradar o Senhor. E agradar o Senhor como? Agradar o Senhor fazendo a sua vontade, realizando a sua obra. Está certo ou não? Paulo diz: quem é Paulo? Quem é Apolo? Não é isso? Agora eu vou ler de novo, vocês vão entender. Tá? Versículo 5. Quem é Paulo? E quem é Apolo? Eles são apenas servos por meio de quem vocês creram. Isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Na verdade, irmãos, eles creram por meio de Paulo. Apolo só foi lá ajudar mais um pouco. Tá? Aí Paulo diz: eu plantei e Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. Paulo não é capaz de fazer você crescer, mas Paulo foi um canal usado por Deus para você crescer na fé, não é? Então, de modo que eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, e nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Holofote não deve estar sobre um homem. Holofote tem que estar sobre Deus que faz a obra dele. Ninguém roube a glória de Deus e o enfoque correto que é na realização de sua obra. De modo que, ora, o que planta ou o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão conforme o seu próprio trabalho. O Senhor, Deus, é galardoador daqueles que o buscam. Paulo buscava o Senhor, buscava ser agradável ao Senhor, fazer a vontade do Senhor. Um dia, certamente, está reservado para ele um galardão, conforme o seu trabalho. Então, cada um de nós receberá a recompensa conforme o trabalho de cada um de nós, certo? Mas o foco principal de todos nós é na obra de Deus. Versículo 9: porque de Deus somos cooperadores. Nós somos cooperadores de Deus. Mas vocês é que são a lavoura de Deus. Vocês é que são o edifício de Deus. Vocês, essa obra que são vocês, é que é o enfoque de Deus. Deus está querendo fazer a sua lavoura crescer. Deus está querendo edificar uma construção que Ele está fazendo, que é a edificação da sua igreja. Então, irmãos, a nossa atenção deve ser totalmente voltada para o crescimento da igreja, crescimento dos irmãos e a edificação do corpo de Cristo. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele, porém cada um veja como edifica. Paulo não queria comparar a nível humano ele com Apolo, mas Deus o usou, entrando no meio dos coríntios, pregando o evangelho. Ele lançou um firme fundamento que é Cristo. Ele não lançou um fundamento da sabedoria de Paulo. Ele não lançou um fundamento de filosofia, nem de capacidade carnal ou capacidade de oratória. Paulo, ele só
lançou o único fundamento, lançou Cristo como fundamento. Mas em cima desse fundamento, não sei se vocês sabem que em todo edifício aqui, ó, todos os edifícios, tem uma parte enterrada, que você, se você for investidor dessa obra, você vai pôr dinheiro no começo, e você não vê a obra crescer para cima, porque só está enterrando o seu capital. E a fundação é a parte extremamente importante de uma construção. Aquele auditório da Estância Árvore da Vida, você sabe que ali foi gasto um volume absurdo de concreto. 60% do volume do concreto foi lançado debaixo da terra, 60%. 40% está aquilo que você vê. Aqueles arcos, aquelas colunas com aqueles arcos bonitos, né? As coisas que você vê, aquela estrutura de concreto maravilhosa, mas são apenas 40% do volume do concreto. 60% está embaixo, nos grandes tubulões, nos blocos de fundação, foi muito volume de concreto ali. Então, o fundamento é extremamente importante. Por isso que eu digo que o Ministério do Irmão Dong lançou um fundamento muito importante para nós construirmos em cima. Amém? Paulo lançou esse fundamento. Agora, cada um veja como edifica em cima desse fundamento. Porque a preocupação de Paulo não estava em ele ser melhor que Apolo, ele ser melhor que Cefas. Não estava preocupado com isso. Ele estava preocupado com a construção de Deus, com o edifício de Deus. Como é que você vai edificar em cima? Se edificar errado, vai dar tudo errado. Nós temos que edificar certo. Edificar com o quê? Por isso ele fala em seguida. Versículo 12. Contudo... versículo 11, né? Porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do que foi posto, o qual é? Jesus Cristo. Esse fundamento é Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, ou madeira, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Irmãos, nós temos dois tipos de materiais de construção da igreja, da obra de Deus. Um tipo de materiais, é ouro, prata e pedras preciosas. Ouro é a natureza de Deus. Você não faça nada na obra de Deus com a natureza humana, com a natureza caída nossa. Só com a natureza de Deus. E você só faz a obra pela obra redentora de Cristo e com a sua humanidade perfeita, que ele viveu aqui na terra, morreu, ressuscitou e hoje tornou-se o Espírito. Está à nossa disposição a prata. E as pedras preciosas é a obra transformadora do Espírito. Em outras palavras, tudo que você fizer na obra de Deus, na igreja, se não conduzir para a natureza de Deus, se a sua obra não ajudar as pessoas a experimentar a redenção de Cristo e experimentar, tomar a humanidade perfeita de Cristo para viver aqui na terra, nos seus relacionamentos, para a edificação da igreja, e se não conduzir você para a obra transformadora do Espírito, isto é, o que você faz não leva ninguém à transformação do Espírito, irmãos, não adianta nada. Não é ouro, não é prata, não é pedras preciosas.
Se não é isso, então é outro tipo de materiais. É madeira, feno e palha. Eu não vou nem gastar muito tempo nisso, vocês sabem o que é, certo? É com o homem natural, com a força da sua carne, né? Ele produz madeira, feno e palha que não suporta a prova do fogo. Porque toda obra terá de passar pelo fogo. Haverá momentos, agora mesmo no tempo presente, não precisa esperar o tempo vindouro, no tempo presente já passa pelo fogo, não é isso? Claro que naquele dia passará pelo fogo, mas hoje mesmo, no tempo, já passa pelo fogo. E depois de passar pelo fogo, aquele volume todo de madeira, feno e palha, porque madeira, feno e palha produzem muito volume. Ouro, pouco ouro, né? Vale muita coisa. Pouca prata e pedras preciosas, tudo volume pequeno, mas madeira, feno e palha, volume grande. Então às vezes parece que muito da obra de Deus está sendo produzida, muito volume, muita coisa, mas depois que passa o fogo, não sobra nada, vira cinza, não é? Irmãos, não use a sua capacidade natural na obra de Deus. Não use a sua sabedoria humana na obra de Deus, porque o fogo vai provar a sua obra. Se a obra de cada um permanecer, conseguir passar pelo fogo, ele será aprovado e ele receberá o seu galardão. Mas se a obra desse não for aprovado pelo fogo, o que acontece? Versículo 15. Vou ler versículo 14, só para confirmar o galardão para vocês. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo todavia, como que através do fogo. O que é isso? Não quer dizer que a sua obra não foi aprovada, então você vai ser lançado para o lago de fogo. Alguns acham, né, que depois que ganhou a salvação, e se você não viver, não for aprovado por Deus, você vai perder a salvação. Não, não é isso. Ninguém vai perder a salvação. A salvação é eterna. Um lugar na Nova Jerusalém, na eternidade futura, você já está garantido. Está garantido a você. Mas o problema é a era do reino. Na era do reino, é a era de galardão para os que forem aprovados. E para os que não forem aprovados, ele mesmo sofrerá um dano. O que é sofrer o dano? Ele ficará nas trevas exteriores, no choro e ranger de dentes, né? Em outro lugar, não no gozo do nosso Senhor, mas nesse lugar ele aguardará durante 1000 anos, também nesse lugar, passando pelo fogo, para amadurecer, como se fosse numa estufa. Irmãos, é muito melhor amadurecer hoje na vida da igreja e fazer a obra que fique pela prova do fogo, tá? Então então ninguém perde a salvação, mas a questão é: você vai receber galardão ou vai sofrer o dano durante 1000 anos? Eu não quero sofrer dano durante 1000 anos. Eu não quero ficar para choro e ranger de dentes durante 1000 anos. Eu quero receber o galardão. Por isso, irmãos, aqui vem a advertência. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus que sois vós é sagrado. Eu nunca prestei muita atenção para esses 2 versículos, mas agora trouxe um alerta muito forte para mim. Não brinque com a obra de Deus. Não brinque com a igreja. A igreja é santuário de Deus, a igreja é templo de Deus.
Se você usar a igreja como trampolim para a fama, se você usa a obra de Deus como trampolim para dinheiro, ganhar dinheiro, se você usa o trampolim para você ter posição social, posição entre os irmãos, a sua obra estará danificando o santuário de Deus. Quem danificar o santuário de Deus, Deus o destruirá. Por isso, irmãos, não brinque com a igreja. Não brinque com a obra de Deus. É coisa séria. Tá? Senhor Jesus. Pessoas como Paulo, que vive com enfoque certo na obra de Deus, são pessoas que pagam um preço, amam o direito de primogenitura. Você ama o direito de primogenitura? O direito de primogenitura, aparentemente, não recebe nada nessa vida. Que não é verdade também, nós recebemos muita alegria nessa vida. Mas, para o homem que quer coisa material, pode não receber nada nessa vida. Abraão, ele creu na palavra de Deus. Isso lhe foi imputado para a justiça. Ele creu na promessa de Deus, dada a ele e ao seu descendente. Mas ele partiu dessa vida sem ter recebido um pedacinho de terra. A única terra que ele tinha, ele comprou a caverna de Macpela para enterrar sua esposa. Ele foi embora. Ele poderia ter se queixado ao Senhor: Senhor, já estou velho, estou indo embora. Mas o Senhor não concretizou, não realizou a promessa. Eu não vi nenhuma promessa, nenhuma terra que o Senhor prometeu dar a mim e a minha descendência. Irmãos, mas Hebreus 11 fala, Abraão, ele não esperava nada nesta terra. Ele olhava para uma pátria celestial. Ele olhava mais ao longe. Irmãos, devemos ser esses que não buscam vantagem agora, não buscam benefício agora, não buscam conforto agora, bem-estar agora. Irmãos, hoje é o momento de lutar pelo reino de Deus. Hoje é o momento de pagar o preço que for para que a vontade do Senhor seja feita e a obra de Deus seja realizada. Aí a obra de Deus vai ser realizada por esses que têm esse espírito, esses que têm esse enfoque. Se você enfocar no homem, você vai buscar fama, você vai buscar um nome, vai buscar conforto, vai buscar bem-estar para você. Irmãos, não são esses que vão trazer o reino de Deus de volta. Paulo diz assim, deixe-me ver, no capítulo 4 de 1 Coríntios. Assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer dos despenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Nós somos apenas um despenseiro de Deus, dos mistérios de Deus. A obra de Deus é o nosso enfoque. Aí, quando chega no versículo 6, estas coisas, irmãos, apliquei-as figuradamente a mim mesmo e a Apolo, por vossa causa, para que por vosso exemplo aprendais isto, não ultrapasseis o que está escrito, a fim de que ninguém se ensorbebeça a favor de um em detrimento de outro. Se o seu enfoque está em pessoas, você vai exaltar um. Certamente para você exaltar um, é necessário você compará-lo com outro. E quando você exalta um, você despreza o outro, você deprecia o outro. Irmãos, não é justo fazer isso. Não estamos aqui, irmãos, para exaltar um, nem para depreciar ninguém. Nós estamos aqui, irmãos, com o nosso coração, nossos olhos voltados para que a obra de Deus seja feita. Irmãos, é isso que vai trazer o Senhor de volta.
Não é ter um grande homem espiritual entre nós, que é o nosso herói da fé, né, que vai trazer o Senhor de volta, não. É a obra de Deus ser feita que vai trazer o Senhor de volta. Por isso nós pregamos o Evangelho. Saímos na rua, para a rua. Os jovens saíram como exército para a rua. Depois explico. Versículo 7. Pois quem é que te faz sobressair? E que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebeste, por que te vanglorias? Como se não o tiveras recebido? Ora, tudo que nós temos, recebemos de Deus. Por que um quer sobressair em cima do outro pela coisa que recebeu de Deus? Tem que dar glória a Deus. Já estáis fartos, já estáis ricos. Chegastes a reinar sem nós. Sim, tomara reinasseis, para que também nós viéssemos a reinar convosco. Porque a mim me parece que Deus nos pôs a nós, os apóstolos, em último lugar, como se fôssemos condenados à morte, porque nos tornamos espetáculo ao mundo, tanto a anjos como a homens. Eu não sei se você entendeu bem esses versículos aqui. Isso precisa de um contexto, precisa da contextualização. Naquela época, o Império Romano havia tomado a Grécia, certo? Só que não conseguiram conquistar a cultura grega. Pelo contrário, a cultura grega prevaleceu sobre a cultura romana. Quer dizer, a cultura romana absorveu grande parte da cultura grega. Mas politicamente, o Império Romano conquistou a Grécia. Então, nesses lugares onde está o Império Romano, todo aqueles condenados à morte, eles na verdade se tornam espetáculo naquelas arenas para lutar contra animais fera, bestas fera, para os que são nobres, os ricos, os reis assistirem o espetáculo. Por isso que aqui diz, já estáis fartos, já estáis ricos. Oxalá reinasseis sem nós. Quer dizer, eles viraram os que estão nas tribunas de nobres, de reis, de pessoas que estão acima de qualquer certo ou errado. Os coríntios estavam assistindo a um espetáculo onde os apóstolos são como os condenados à morte, ele lutando pela sua vida, soltando tigre em cima deles, soltando leões em cima deles. Eles tinham que lutar para sobreviver. Se os apóstolos atuarem bem, são aplaudidos e elogiados. E quando atuarem mal, são criticados e devorados pelos animais. Irmãos, se você é perigoso você ir por essa linha de enfocar nos homens. Hoje é um herói, amanhã você destrói ele. Porque você está assistindo na tribuna de honra, como um rei, como um nobre. E eles estão ali, lutando. Estão na obra do Senhor. Estão, né? Aí Paulo fala, vou continuar lendo, vocês vão entendendo. Nós somos loucos por causa de Cristo, e vós sábios em Cristo. Nós fracos e vós fortes, vós nobres e nós desprezíveis. Nós estamos aqui na arena lutando aqui, somos os desprezíveis. Vocês estão na tribuna assistindo. Eu sou de Paulo, eu sou de Cefas, eu sou de Apolo, eu sou de Cristo. Irmão, vocês estão na plateia. Até a presente hora sofremos fome e sede e nudez, e somos esbofeteados, e não temos morada certa. Irmão, pior coisa é um homem viver como um nômade, não tem morada certa. Paulo, ele não tinha mulher, não tinha casa própria, ele vivia perambulando nas cidades pregando o evangelho,
levantando igreja e cuidando das igrejas. Quando terminava numa cidade, já vinha perseguição, ele tinha que ir para outra cidade, e assim ele vivia. Não tem coisa, não sei se você sabe disso, não tem coisa pior de você não ter morada certa. Você já experimentou isso, não? Mesmo fazendo a obra de Deus, recebido nos melhores hotéis, e você não tendo a sua casa para descansar, sua casa por considerar um lugar seu, é horrível. Você sabia disso? Mas Paulo preferiu essa vida por causa da obra de Deus. Só que os coríntios assistiam na plateia, julgando, eu gosto desse, eu não gosto daquele. Tá? Irmãos, é ridículo isso. Essa atitude é ridícula. É ou não é? E nos afadigamos, trabalhando com as próprias mãos. Quando somos injuriados, ainda temos que bem dizer. Você já pensou? Os irmãos que são tidos como líderes espirituais, eles não podem pisar em falso. Quando alguém xinga eles, se eles revidarem na mesma moeda, logo os irmãos vão dizer, esse aqui não é espiritual, esse irmão líder aqui já caiu do meu conceito. Eles são obrigados a aguentar aquilo, ainda proceder de uma maneira que os outros aprovem. Quando perseguidos, suportamos. Quando caluniados, ainda temos que procurar conciliação. Os outros é que me caluniam, eu tenho que procurar conciliação. Já pensou? Até agora, temos chegado a ser considerados lixo do mundo, escória de todos. Irmãos, ele não falou isso para você falar, coitadinho de Paulo. Não, ele falou isso. Para mostrar, irmãos, nós estamos com o enfoque correto na obra de Deus. Nós enfocamos na obra de Deus. Irmãos, não estamos preocupados com o nosso bem-estar. Não estamos preocupados com os outros terem comiseração de nós, não. Não estamos preocupados que os outros tenham compaixão de nós. Nós estamos aqui, irmãos, tomando o caminho da cruz. Para que o morrer de Jesus atue em mim e a vida atue em vocês. Porque o enfoque está na obra de Deus. O enfoque está na realização da vontade de Deus. Irmão, por que eu estou falando isso? Imaginem cada um de nós aqui, pouco a pouco, o Senhor vai trabalhando em você e em mim. Dali a pouco, ninguém mais se preocupa consigo mesmo. Se preocupam apenas com a obra do Senhor, com a vontade do Senhor ser feita. Irmão, nós seremos um exército fortíssimo. Estou certo ou não? Porque ninguém vive para si e nem morre para si. Se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Que pois, vivamos ou morramos, somos do Senhor. Essa atitude vem de um enfoque certo. Irmãos, é isso que eu quero levar a vocês. Porque Deus está nos convocando como um exército. Não um exército mal treinado, aperfeiçoado. Cada um vai porque não tem emprego, então me arregimentaram, me pagaram soldo para que eu pudesse entrar na guerra. Eu sou um mercenário na guerra. Não é isso. Nós somos voluntários. Nós amamos o Senhor. Nós buscamos o Senhor. Buscamos fazer a sua vontade. Nos agrada fazer a sua vontade. Nada para nós. Tudo para o Senhor. Você está disposto a isso? Se você está disposto, irmãos, pode entrar por esse exército. Eu quero fazer parte desse exército. Por outro lado, Paulo não podia deixar um assunto sem explicar. Aí Paulo continua no capítulo 4. Não vos escrevo estas coisas para vos envergonhar,
Pelo contrário, para vos admoestar como a filhos meus amados. Porque ainda que tivesseis milhares de preceptores em Cristo, não teríeis, contudo, muitos pais, pois eu, pelo Evangelho, vos gerei em Cristo Jesus. Admoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. Embora nosso enfoque não esteja em homens, mas também não é correto a gente não reconhecer o nosso próprio Pai. Não é correto a gente não reconhecer quem, por meio de quem o Senhor está falando conosco, trabalhando entre nós. Porque isso também é outra armadilha de Satanás. Se você fala, eu não tenho enfoque nos homens, para mim todos os irmãos são iguais. Não, também não. Deus nos pôs entre nós na igreja, os apóstolos em primeiro lugar. Existe essa linha de autoridade para que Deus possa edificar a sua igreja. Nesse meio tempo aqui, Satanás, com a sua sutileza, quis destruir isso. De um lado, destruir com enfoque nos homens. Paulo então derrubou isso. Mas por outro lado, é necessário que os coríntios reconhecessem Paulo. Ele é um apóstolo entre eles. Se ele não era apóstolo para outras igrejas, mas ele, para os coríntios, ele era apóstolo. Deus o enviou para lá. É ou não é? Então ele, no Evangelho, pelo Evangelho, gerou em Cristo os coríntios. A igreja em Corinto foi levantada por meio de Paulo. Então essa outra sutileza do diabo, né? Então ele fala assim, então, por essa causa vos mandei Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor, o qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo Jesus, como por toda parte ensino em cada igreja. Então Deus encarregou a Paulo, como apóstolo, a palavra profética. E também encarregou a ele a obra entre os coríntios. Então, se nós não... Aí eu uso a palavra de ontem. Se você não crê quem Deus enviou, a obra de Deus deixa de ser feita. Então, se os coríntios não reconhecerem que Paulo foi enviado por Deus como um profeta de Deus, no meio deles, para falar com eles, para os levar adiante, irmãos, a obra de Deus para ali, como de fato parou em Corinto. Aí começaram a surgir um monte de problemas, fornicação, não é isso? Litígio entre os irmãos, sensualidade, dons espirituais mal usados, etc, etc, etc. Idolatria, não é? Por quê? Porque eles não tinham mais paz. Estava tudo em desordem, confusão, cada um fazia o que quer, cada um tem preferência por um, irmãos, vira uma confusão. Mas graças a Deus, Paulo falou isso não para os envergonhar. Até para falar isso, irmão, Paulo teve que tomar cuidado. Ele apontou o erro deles, apontou o problema deles, mas ele disse, eu não estou fazendo isso para dizer que eu estou certo e vocês estão errados. Eu não estou preocupado comigo, eu estou preocupado com a obra de Deus ser feita. Ainda falando assim, o enfoque dele é na obra de Deus. Vocês estão entendendo? Eu vou ler de novo. Não escrevo essas coisas para vos envergonhar. Pelo contrário, para vos admoestar como a filhos meus amados. E no versículo 18, admoesto-vos, portanto, aqui, sejais meus imitadores. Quer dizer, Paulo até falando, vindicando o seu apostolado, ele falou de uma maneira tão equilibrada. Ele não queria também que os coríntios enfocassem nele. Mas, por outro lado, para que a obra de Deus não seja prejudicada por falta de reconhecimento do apostolado dele, ele também não queria. Porque o enfoque dele estava na obra de Deus que precisa ser feita. Senhor Jesus. O Senhor quer levantar um exército entre nós. O Senhor quer levantar uma igreja
de pessoas absolutas por Ele, pela sua obra, pelo que Ele tem a fazer, trazer o reino dele aqui na terra e acabar esse mundo todo ser encabeçado por Cristo, primeiro na igreja, tá? Então, aí eu vou contar uma história. No caminho para Rio de Janeiro, a conferência em Rio de Janeiro, acho que faz 3 semanas atrás, os irmãos de Varginha gentilmente me levaram de van deles, me foram buscar em São Paulo, me levaram até Rio de Janeiro. E no caminho nós tivemos excelente comunhão, e houve um momento que estava ali sozinho com o Senhor. Eu já vinha fazendo umas indagações para o Senhor sobre a obra do Senhor, e ali aproveitei aquele momento, para não perder tempo, eu comecei a indagar o Senhor. Senhor, está clara a nossa missão, através da visão do Apocalipse 12, que o Senhor revelou através do irmão Dong, aquele mapa mundi, né? Dragão vermelho, a águia, o filho varão, tá? O deserto. Está para nós muito clara essa missão, dupla missão, que é gerar o filho varão e preparar o deserto para a mulher universal, quando viesse fugir do dragão, viesse parar aqui na América do Sul. Essa é a nossa missão. Só que de hoje até cumprir essa missão, como Deus vai nos usar para isso? Eu fiz essa pergunta para o Senhor. Como Deus vai usar? Nós precisamos saber, irmãos, cada passo. O que nós vamos fazer daqui para frente? Como o Senhor vai nos usar? Porque essa missão é muito grande. Falei para o Senhor, nós ainda somos poucos. Apesar de nós estamos lutando pela multiplicação, através da comportagem dinâmica, através dos irmãos saindo, orando com as pessoas, pregando o evangelho, várias pessoas já estão vindo para viver a vida da igreja conosco. E nós temos pedido para o Senhor uma multiplicação de pelo menos 20% ao ano. Mas mesmo 20% ao ano, ainda o nosso número, ainda pequeno face à grandiosidade da necessidade da obra do Senhor. Então perguntei para o Senhor, Senhor, como é que nós vamos atender essa necessidade? Como é que nós vamos realmente atender o cumprimento dessa dupla missão de Apocalipse 12? Será que nós vamos ter milhões de membros para que tenhamos uma força, um potencial de mão de obra, recurso humano muito grande para a gente fazer esse trabalho? Aí o Senhor me disse, não. Vocês nunca vão ser um movimento de massas. Nunca vão ter uma numerosa multidão com a visão da igreja. Pessoas dispostas a tomar a cruz, viver o caminho que vocês estão vivendo. Aí eu me lembrei, eu acho que é João 6, não é João 6? Me lembrei de João 6. Quando o Senhor dizia para os judeus que ele era aquele que foi enviado por Pai para fazer a vontade do Pai. Em outras palavras, ele era o Messias, ele era o Cristo, e os judeus não criam nisso. Como pode você, o Cristo, nasceu na casa de um carpinteiro, que veio de Nazaré pode vir alguma coisa boa? Nasceu em Belém, não nasceu em Jerusalém? Não teve a procedência de uma família real, nem de sacerdotes, e os seus irmãos e suas irmãs estão entre nós, a gente conhece. Jesus não era reconhecido como o profeta de Deus, como o Messias enviado de Deus.
Então Jesus estava falando com eles: eu sou o pão que desceu do céu. Por isso que ele falou aquele versículo que eu li ontem, versículo 29. Respondeu-lhe Jesus: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. Se vocês crescem em mim como o Cristo, que foi enviado por Deus para trazer a salvação para os homens, tudo iria mudar. E a obra de Deus é feita entre vocês. Mas os judeus não conseguiram crer. Não conseguiram crer. Aí no versículo 30, então lhe disseram eles: que sinal fazes para que o vejamos e creiamos em ti? Quais são os seus feitos? E os judeus sempre pedem sinais. Eles precisam de sinais para provarem que Deus está com ele. Então lhe disseram eles que, versículo 21, nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito, deu-lhes a comer pão do céu. Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Eles querem pão, né? Declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Porém, eu já vos disse que, embora me tenhais visto, não credes. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Eu sou Messias, eu sou Cristo que devia ao mundo. E a vontade de quem me enviou é esta: que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vira o Filho e nele crê, tenha vida eterna. Eu o ressuscitarei no último dia. Murmuravam, pois, dele os judeus, porque dissera: eu sou o pão que desceu do céu. Que negócio é esse? Ele é o pão. E diziam: não é este Jesus o filho de José? Acaso não lhe conhecemos o pai e a mãe? Como, pois, agora diz: desci do céu? Respondeu-lhe Jesus: não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai não me enviar. Se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Ó Senhor Jesus, está escrito nos profetas: e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. Não que alguém tenha visto o Pai, salvo aquele que vem de Deus, que o tem visto. Em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Irmãos, eu vou encurtar a história. Vocês em casa leiam todos os versículos, são importantes. 54. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna. Eu ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Isso já é demais. É demais para os judeus. Como a carne de Jesus é a verdadeira comida e o seu sangue é a verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim e eu nele. Isso aqui está ficando louco ele, né? Praticando canibalismo. Assim como o Pai que vive me enviou, igualmente eu vivo pelo Pai. Também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que os nossos pais comeram. E contudo morreram. Quem comer este pão viverá eternamente.
Estas coisas disse Jesus quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Qual foi o resultado dessa pregação? Muitos dos seus discípulos, nem os fariseus, não estou dizendo nem dos fariseus, nem dos judeus descrentes. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Pode ser que entre alguém no nosso meio, a gente fala em negar a vida da alma, a gente fala em tomar caminho da cruz. Duro esse discurso, quem não pode ouvir? Não, eu prefiro ir na esquina ali prega prosperidade, prega cura, né? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou: isto vos escandaliza? Que será então, se vides o Filho do Homem subir para o lugar de onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Versículo 66 é triste. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12: vocês também vão? Porventura quereis também vós outros retirar-vos? Mas será que vai chegar um ponto que ninguém, até nós não estamos dispostos a pagar preço, né, para seguir esse caminho? Por isso, irmãos, o caminho não é para muitos, é para poucos. Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que Tu és o Santo de Deus. Eu fiz questão de ler tudo isso para vocês entenderem por que o Senhor me disse que não seremos um movimento de massa. Porque a massa procura quem podia dar pão na multiplicação dos pães. Jesus disse para essa massa que eu buscava, corria atrás dele, acharam-no em Cafarnaum. Jesus disse: vocês não estão vindo atrás de mim, né, pela comida que subsiste para a vida eterna. Vocês estão correndo atrás de mim pelo pão que vocês se fartaram. Muitos estão aqui, irmãos, correndo atrás da sua própria felicidade, seu próprio benefício, seu próprio interesse, e sempre querendo a solução dos seus problemas, a solução imediata dos seus problemas. Ele precisa de dinheiro, então ele vai para uma igreja que ajuda ele a ter dinheiro. Ele precisa de uma cura, ele corre atrás de uma igreja que lhe dê cura. É isso que ele quer, só isso. Nós não. Nós queremos fazer a vontade de Deus. Por isso, irmãos, essa igreja nunca será uma igreja de massas, porque muitos vão achar duro esse discurso e não vão seguir esse caminho. Mas nós não desistimos. Continuamos a pregar o evangelho. Pelo menos 20% de acréscimo, e nós ainda vamos ganhar muita gente que tem o mesmo espírito nosso. É ou não é? Mateus 7. Versículo 13. Entrai pela porta estreita. Entrai pela porta estreita. Larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. A porta é a sua decisão, e o caminho é a consequência da sua decisão. Se a sua decisão não é negar a sua vida da alma, negar a sua vontade, deixar de lado o seu bem-estar, seu conforto, o seu
a sua zona de conforto, irmãos, você vai optar por uma porta larga. E a decisão que você tomar, você vai viver as consequências. Então, se você tomar a decisão de entrar, uma vez entrado, não tem como sair. Você sabe as consequências de entrar por essa porta estreita? Quem está disposto a entrar pela porta estreita? Tem certeza? Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida. E são poucos os que acertam com ela. São poucos os que acertam com ela. Está realmente disposto? Só que aí vem uma dúvida. Caminho que conduz para a vida. Essa vida não é a vida eterna? Será que para todos a vida cristã, quem crê em Jesus, está fazendo essa escolha? Não. Essa vida aqui tem tudo a ver com o reino. Por quê? Vamos ler os versículos de Lucas 13? Lucas 13. Aí vocês vão entender melhor. Lucas 13. Versículo 22. Passava Jesus por cidades e aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. E alguém lhe perguntou: Senhor, são poucos os que são salvos? São poucos os que são salvos? Então dá a entender que a salvação eterna, é isso. Mas se você olhar o contexto, não é a salvação eterna, tá? Respondeu-lhe: esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o dono da casa se tiver levantado e fechado a porta, e vós, do lado de fora, começardes a bater, dizendo: Senhor, abre-nos a porta, ele vos responderá: não sei de onde sois. Então direis: comíamos e bebíamos na tua presença, ensinavas em nossas ruas. Mas ele vos dirá: não sei de onde vós sois. Né? Apartai-vos de mim, vós todos os que praticai as iniquidades. Praticais iniquidades. Então, quem são esses? Vocês se lembram da parábola das 10 virgens? Cujas 5 eram sábias, 5 eram nécias. 5 prepararam azeite nas vasilhas, as 5 não se preocuparam em preparar azeite nas vasilhas. E quando de noite o noivo apareceu, as 5 virgens que tinham azeite nas vasilhas entraram. E as 5 que não tinham azeite nas vasilhas não puderam entrar e saíram rapidamente para comprar o azeite, e a porta se fechou. Essa porta, irmãos, é a porta do reino. Não é da salvação eterna, tá? Onde eu estou? Mas ele vos dirá: não sei de onde sois, apartai-vos de mim, vós todos que praticais a iniquidade. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando vides no reino de Deus. Aqui está se referindo ao reino de Deus. Quando vides no reino de Deus Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas, mas vós lançados fora. Muitos irão do oriente e do ocidente, do norte e do sul, e tomarão lugares à mesa no reino de Deus. Contudo, há últimos que virão a ser primeiros, e os primeiros que serão últimos. Irmãos, graças a Deus, nós pelo menos aqui estamos incluídos. Nós somos do ocidente e do sul, América do Sul, certo? Aqui nós tem gente aqui que vai tomar a mesa no reino de Deus. Quem será? Tomara que eu esteja incluído, não é isso? Aí eu continuei a indagar ao Senhor: Senhor, fala-me mais sobre isso.
que eu tenho que fazer para que o Senhor nos use para cumprir a obra de Deus? Aí o Senhor me mostrou em Hebreus 11. Hebreus 11. Hebreus 11, versículo 5. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado porque Deus o trasladara. Pois antes da sua trasladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. Deus gostou tanto dele que o levou para si. Ele foi um homem que não viu a morte. Ele e o Elias. Fora esses dois, nós não vimos no registro da Bíblia nenhum outro. Mas por que Deus o trasladaram? Por que Deus levou para si? Porque Deus, ele agradou tanto a Deus. Então, irmãos, esse caminho é para aqueles que querem agradar a Deus e não a si mesmo. Você está mais para agradar a você ou para agradar a Deus? Se você está mais para agradar a você, aí qualquer coisa que acontece na igreja, eu vou deixar a vida da igreja. Os irmãos não têm amor. No começo eu pensava que os irmãos eram diferentes, e agora, né? Irmãos, não é assim. Nós não estamos aqui para agradar a nós mesmos. Nós estamos aqui para agradar o Senhor. Paulo fala em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 9. Como diz? 2 Coríntios capítulo 5, versículo 9. É por isso que também nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para lhe sermos agradáveis. O que é presentes? Que é ser ausentes? Aqui está falando, Paulo está falando do seu corpo como tabernáculo, que Deus lhe deu temporariamente para viver dentro, para fazer a vontade de Deus. Você sabia que cada um de nós aqui, eu tenho um corpo, não é isso? Esse corpo não é propriamente seu quando chegar na eternidade, sabia? Esse corpo é temporário. Esse corpo é para você viver aqui dentro e fazer a vontade de Deus, para agradar a Deus, né? Então, o seu corpo é um tabernáculo que vai se desfazer. Esse corpo aqui vai se desfazer. Eu não vou ser do jeito que eu sou hoje. O Senhor vai me dar um outro corpo. Você também. Então esse corpo aqui é temporário. Temporário, tá? Então, enquanto eu estou presente nesse corpo, eu quero ser agradável ao Senhor. E se um dia o Senhor me fazer sair desse corpo, isto é, quando esse corpo morrer, quer ausentes, eu quero morrer agradando ao Senhor. Por isso diz, quer vivamos, quer morramos, somos para agradar ao Senhor. Por isso, irmãos, aqui não agradamos a nós mesmos. Esse é o ponto. Nós não agradamos a nós mesmos, não procuramos benefícios para nós, não procuramos coisas para nós, mas nós procuramos agradar ao Senhor. Versículo seguinte. Estou falando de Hebreus 11. Hebreus 11. Versículo 6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Bom, primeiro, nós precisamos viver pela fé. A palavra profética, irmãos, é um desafio da fé. Se você crê que essa palavra veio de Deus, você precisa exercitar a sua fé. E você crendo, essa palavra é eficaz. Essa palavra produz fruto e essa palavra é acompanhada de sinais. Então é uma questão de fé. Se a gente questiona muito na mente, não acontece nada. Mas se nós exercitamos a fé,
Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Você que quer agradar a Deus, precisa da fé. Porque é necessário aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. Então, nós temos a grande parte da cristandade que creem que Deus existe, certo? Mas dentre os muitos que creem que Deus existe, não são muitos que sabem que Ele é galardoador dos que o buscam. E que se torna galardoador daqueles que o buscam. Irmãos, nós vimos isso e nós vivemos por causa disso. Nós buscamos o Senhor por causa disso, nós procuramos agradar o Senhor por causa disso, porque Ele é o galardoador dos que o buscam. Hoje, eu não busco nada para mim. Hoje eu não quero nada para mim. Mas no reino, eu quero exigir meu galardão. Os irmãos entendem? Porque Deus prometeu dar galardão para você, se você hoje buscá-lo. Então nós não seremos um número muito grande. E para completar, aí eu voltei para São Paulo, comecei a meditar mais nisso. Aí o Senhor me mostrou, me lembrou de Mateus 5, 6, 7. E o Mateus 5, 6, 7 é praticamente a constituição do reino dos céus. Se você quer realmente viver a realidade do reino dos céus, você precisa ter como constituição Mateus 5, 6 e 7. O padrão foi elevado muitíssimo. Não é mais o padrão da lei de Moisés, mas é outro padrão. É o padrão para os cidadãos do reino dos céus. Então, quem consegue viver na realidade do Mateus 5, 6, 7, esses vivem na realidade do reino dos céus. Aí, Mateus 13, ali fala da semelhança, da aparência do reino dos céus. O reino dos céus é semelhante a isso, aquilo. Então, Mateus 13 fala, as parábolas falam da semelhança, da aparência. Então, irmãos, nós temos duas coisas. Uma coisa é a aparência do reino dos céus. Muitos cristãos estão incluídos na aparência do reino. Ele é um cristão, né? Ele crê em Jesus. Alguns têm medo de falar, de declarar que é, outros não. Mas assim, né, tem muitos e muitos cristãos na aparência do reino dos céus. Inclusive nós estamos dentro da aparência do reino dos céus. Isto é, quem olha para nós, temos a semelhança de um cristão. Vocês estão entendendo? Mas dentre a totalidade, que é a cristandade toda, que vive na aparência do reino dos céus, tem um número diminuto de pessoas que vivem na realidade do reino dos céus. Porque a maioria não está nem aí com a vontade de Deus. Então, somente uma minoria que está disposto a restringir o seu eu, tomar a cruz e viver uma vida de caminho apertado para a sua alma, para edificar a igreja. Em vez de poder descansar domingo à tarde, ele está saindo para visitar, para pregar o evangelho. Irmãos, esses são bobos. Não é? Os outros podem regalar-se, viver uma vida, aproveitar a vida. Nós não aproveitamos a vida. Domingo de manhã, em vez de estar na praia, estão todos aqui, domingo de sol. E o Marquinhos disse que nunca foi para a praia, que vive aqui há tantos anos. 11 anos. Todo domingo está aqui. Ou está viajando. Que vida é essa? Vocês não aproveitam a vida, não? Ó Senhor Jesus, graças a Deus, nós sabemos o que estamos fazendo. Nós somos a igreja dos primogênitos. Hebreus 12. Hebreus 12. Versículo 22. Mas tende chegado ao monte Sião
e a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e a incontáveis hostes de anjos, e a universal assembleia, e igreja dos primogênitos arrolados nos céus. E a Deus o juízo de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Irmão, nós somos a igreja dos primogênitos. Em outras palavras, nós não vendemos o nosso direito de primogenitura por uma vida regalada aqui na terra. Assim como Moisés não quis os prazeres transitórios de pecado no Egito, escolheu sofrer com o seu povo, irmão, nós também deixamos de lado a nossa vida regalada. Escolhemos esse caminho difícil. Mas eu estou contente, porque eu vejo lá na frente. Você vê? Aqui eu posso partir sem nada, partir para o Senhor sem nada, mas a minha maior herança está lá. Eu quero reinar com Cristo. Os que vivem hoje a vida da igreja, na realidade do reino dos céus, são esses que vão reinar com o Senhor na manifestação do reino dos céus, depois da grande tribulação, quando vier a era do reino. E nós reinaremos no milênio, não mais com esse corpo físico, com o corpo espiritual. Nós governaremos, reinaremos com Cristo na parte celestial. Celestial. Você quer isso? Que mais? Ó Senhor Jesus. Aí, eu perguntei para o Senhor: Senhor, já que não são muitos que estão dispostos a pagarem um preço, então nós não vamos ser muitos. Como é que nós vamos alcançar essa necessidade, tantas pessoas nessa necessidade? Aí o Senhor me falou que não necessariamente uma nação tem que ser grande para realizar coisas grandes. A nação de Israel é uma nação pequena, pequenininha. Mas os países ao redor não ousam tocá-lo. Por quê? Porque é uma nação preparada, uma nação engajada, uma nação em que todos da população estão comprometidos com a causa. Então a vida da igreja não precisa ser numerosa, mas o Senhor precisa que cada um aqui seja engajado, cada um aqui seja comprometido com a causa. Quem se sente comprometido com a causa? Esses não têm seu próprio futuro mais. O futuro é o futuro da causa do Senhor. Então, irmãos, a nação de Israel, o serviço militar obrigatório para homens começa aos 8 anos. Só que eles servem 3 anos. São preparados por 3 anos. E as mulheres também servem no serviço militar obrigatório por 2 anos. E depois que os homens terminam o serviço militar obrigatório deles, eles são enviados e registrados, cadastrados em uma das unidades de reservistas. E uma vez ao ano eles têm que voltar para se atualizar, para se aperfeiçoar de novo e para se engajar. Então, por 30 dias, 60 dias, se precisar mais. Até aos 40 anos de idade, ou até 45 anos de idade, não sei exatamente qual é a idade. E as mulheres também terão que fazer isso até os 24 anos de idade. Em outras palavras, eles são soldados. Cada cidadão de Israel é um soldado. Se você tiver a oportunidade de trabalhar aqui no Brasil com algum judeu que está engajado em Israel,
Ele vai, se você perguntar para ele qual é a sua profissão, ele não vai dizer se a profissão dele é engenheiro, se é médico, não. Ele vai dizer: eu sou soldado. É por isso que essa nação, irmãos, é forte. Porque é uma nação engajada. É uma nação de engajados, de comprometidos. Uma nação em que todos são soldados, prontos para lutar pela causa. Irmãos, se nós que somos poucos, se todos nós fôssemos comprometidos, engajados, cuidado, não existe a palavra enganjados, é engajados, tá? Tira o N, engajados. Então, se nós somos engajados na obra de Deus, na vontade de Deus, na igreja de Deus, no exército de Deus, irmão, Deus poderá fazer grandes coisas por nosso intermédio. Então a nossa tarefa daqui para frente é engajar 100% dos que vivem a vida da igreja. Vamos trabalhar nesse sentido? Se tem alguém ainda está com uma população, como aquele populacho, né, do deserto, bom, vamos engajá-los. Vamos trazê-lo para ele entender a causa, para ele também tomar a cruz e viver essa vida pela vontade do Senhor, para agradar o Senhor. Irmão, nós precisamos engajar todos. E por outro lado, irmãos, Deus também nos deu ferramentas que alcançam parte longe que nós não conseguimos alcançar. Aleluia, pela comportagem dinâmica. Ó Senhor Jesus, eu só fiz os cálculos por 25 equipes, de 5 pessoas cada equipe, de comportores, né, que trabalham no padrão que eu considerei, né, uma média boa, que são, consegui distribuir cada um 50 livros por dia. São 20 kits e mais 10 alimentos diários, por exemplo. Apenas essas 25 equipes fazendo esse trabalho estarão por ano distribuindo 1.500.000 livros. E cada livro distribuído, isso é estatística que eles nos forneceram, eles oraram por 6 pessoas. Cada livro distribuído, 6 orações. Se você pegar 1.500.000 vezes 6, são 9 milhões de pessoas que receberam ou receberão a oração dessas pessoas. E 1.500.000 livros foram distribuídos, semeados na nossa sociedade. Só por eles. E hoje as igrejas estão entrando nisso. Os irmãos descobriram esse segredo de também sair nas ruas. Posso orar por você? Milagres estão acontecendo, irmãos. Milagres estão acontecendo. Eu acabei de receber hoje de manhã um testemunho de um médico que orou por uma senhora já pele e osso, pronta para morrer. Ela foi no consultório dele apenas pedir para resolver uma dor no nervo ciático. Ele olhou para ela: isso aqui está moribunda, vai morrer. Aí o médico perguntou para ela: posso orar por você? Você acredita que ele orou por ela? Algum tempo depois ele voltou para o hospital de novo para trabalhar. Ele ela já tinha carne, não era mais pele e osso, já era uma pessoa mais saudável. Ela foi curada com essa oração, E ele contou também, eu passei aí no grupo dos cooperadores esse testemunho. Aí ele teve outro paciente que é um menino, estava com tumor no cérebro. E vocês sabem que o tumor no cérebro é questão de tempo. 1 ano, 2 anos, quanto muito 3 anos já vai embora. E a mãe trouxe o menino, e ele falou: posso orar por você? Orou. Vocês acreditam que depois foram fazer exames? Não tinha mais vestígio. E acharam que eles erraram, os médicos erraram no exame anterior. Mas Deus operou.
Eu não estou atrás desses milagres. Mas eu quero dizer para vocês que o Espírito está conosco. Quantos suicídios evitamos? Quantos casamentos refeitos? Pessoas desempregadas por uma oração receberam emprego, que coisa é essa? Quantas vidas perdidas receberam o caminho certo? E alguns estão vivendo a vida da igreja. Irmãos, é uma arma poderosíssima. Não pense que você na sua cidade, uma igreja pequena de 50 pessoas, mas essas 50 pessoas podem revolucionar a cidade. Não olhe tanto para o seu umbigo mais, não olhe tanto para dentro. Vamos olhar para fora. Vamos, no nosso dia a dia, aplicar isso. Porque nós somos comprometidos. Nós somos soldados. Somos engajados. Onde quer que vamos, posso orar por você? E deixa um jornal na mão dele, deixa um livro na mão da pessoa. Irmãos, nós vamos ser usados por o Senhor fazer grandes coisas, maiores do que você imagina. Então, nós podemos ser pequenos em número, mas Deus pode fazer grandes coisas quando Ele abençoa cada ferramenta. E agora essa ferramenta foi potencializada com o Expo Livro. O Expo Livro lá em Campo do Jordão levou, e as equipes foram para lá, trabalhando, apoiando e tal. Os pastores que estavam lá não davam nada para nós, porque realmente nós tínhamos um testemunho fraco lá, e os pastores não davam nada para nós. E de repente, nós montamos o Bucafé. E de repente, veio o Expo Livro daquele tamanho, e junto com o Expo Livro vieram várias equipes pregando o evangelho e percorrendo a cidade só comenta isso. A população da cidade só fala sobre isso. Quem são eles? Quem são eles? E os pastores passaram a perguntar: quem são vocês, afinal de contas? Nós podemos ser pequenos em número, irmãos, mas nós podemos atingir muitos, se formos engajados, usando as ferramentas que o Senhor nos deu. É ou não é? Comportagem, Expo Livro, Bucafé, Grupo Familiar de Cuidado Mútuo. Que mais? SEAP. Irmão, nós podemos fazer muitas coisas, as igrejas atuando. Nós podemos conquistar esse mundo, semear livros. Evangelho do Reino tem que ser pregado até a parte mais remota da terra. Irmãos, e nós estamos vendo o que é possível acontecer na nossa geração. E eu quero comentar com o meu irmão Dong. E ainda com essas ferramentas que o Senhor nos deu, eu tenho esperança ainda de ser arrebatado vivo. Eu espero poder realizar isso que irmão Dong não pôde, né? Porque agora se tornou possível. Ó Senhor Jesus, nós somos esses engajados, esses soldados. Na instância, na conferência de jovens, eu comentei sobre, na história, vocês se lembram? Ó Senhor Jesus, onde aconteceu isso? Na história, 300 homens, né? Na Grécia, claro, 300 homens de Esparta, eles lutaram contra, talvez, 250 mil ou 300 mil persas que invadiam a Grécia, e o único lugar estreito que eles tinham que fazer a passagem era o único lugar que era capaz de retardar um pouco a invasão dos persas, era naquele estreito. E o rei de Esparta levou, ele só tinha à sua disposição 300 homens da guarda pessoal dele. Porque o parlamento, você vê, a democracia também tem os seus problemas, né? O parlamento não tinha aprovado ainda liberar o exército. E ele, com 300 homens, não podia mais esperar o parlamento política resolver,
demora 1 dia, 2 dias, 3 dias. A nossa reforma previdenciária já levou tantos dias ainda, não terminou. Quer dizer, a política demora mesmo. E ele então, pela urgência da situação, ele levou os 300 homens para segurar os persas, que são 300 mil. Eles eram 300. Aí chegou um povo de outra cidade, um exército para ajudá-los. E esse exército chegou e ficou decepcionado com eles. Só 300? O que vocês vão fazer contra os persas? Só 300? Vocês vão ser esmagados. Aí ele falou assim: mas os nossos 300 valem tanto quanto o seu exército. Por quê? Porque aí ele perguntou para um deles, os soldados desses que vieram: qual a sua profissão? A minha profissão é escultor. Qual a sua profissão? Ceramista. Qual a sua profissão? Ferreiro. Aí ele voltou-se para os 300 espartanos. Espartanos, qual a sua profissão? Os 300 homens gritaram: Ahu, Ahu, Ahu. Aí ele falou: essa é a diferença entre o meu exército e seu. Irmãos, nós da Conferência de Jovens, nós trocamos esse Ahu para rua. Para rua, para rua, para rua. Os jovens saíram da Conferência de Jovens com esse espírito. Para rua, para rua, para rua. Paravam em toda a parada, na volta, na viagem de volta, nos pedágios, no posto de gasolina, em todo lugar. Eles eram um exército atuante. Até hoje eles estão assim. São os valentes de Davi. Irmãos, eu quero encorajar vocês todos. Não continue apenas viver uma vidinha para você. Vamos viver para o Senhor. Vamos nos engajar nessa luta. Vamos nos comprometer nessa luta. Nós somos pequenos em número, mas o Senhor nos deu um versículo, Lucas 12. Eu quero terminar com Lucas 12. Você vai regozijar comigo. Lucas 12, versículo 32. Cada um vai ler. Você vai ler olhando para o seu vizinho. Nós vamos ler juntos. Não temais, ó pequenino rebanho, porque vosso Pai se agradou em dar-vos o reino, o seu reino. Vou falar de novo. Não temais, ó pequenino rebanho, porque vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Agradou a Deus nos dar o seu reino. Embora sejamos um pequenino rebanho, o reino será nosso galardão. Para a rua, para a rua, para a rua. Amém.